Olá, você está assistindo o TVT Entrevista, adaptado em um formato totalmente online. Hoje vamos falar sobre a biofilia. Veja no vídeo a seguir sobre o que essa técnica está sendo cada vez mais. A biofilia, em sua tradução livre, significa amor às coisas vivas. O termo não é tão conhecido e ficou em alta no final de 2020, mas a técnica já é bem popular desde os anos 80. Esse movimento se iniciou após a urbanização crescer de uma maneira a qual tirou todo o contato das pessoas com a natureza. Então a biofilia vem dessa necessidade de reconexão com o nosso habitat natural. O principal foco dessa técnica é integrar espaços modernos com a natureza, utilizando técnicas e características do meio ambiente, como pedras, vasos, plantas, luz solar, água, jardins verticais, entre outros. A técnica é extremamente versátil, pode ser utilizada nos mais variados ambientes, tanto residenciais quanto corporativos e até hospitais. Existem diversos estudos que mostram os efeitos positivos dessa técnica quando aplicadas da maneira correta. Para tratar sobre o tema, convidamos a paisagista Mônica Costa, formada em arquitetura e urbanismo. Bem-vinda, Mônica. Bem-vinda, Mônica. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Como eu já disse para vocês, é sempre bom falar do que a gente ama, do que a gente vive, e não me vejo fazendo outra coisa, né? A não ser isso. Então, como falado no vídeo, a biofilia tem vários benefícios para a saúde psicológica, tanto para depressão, ansiedade, estresse, entre outros, né? Você acredita que esse é um grande diferencial da técnica? Acredito. É assim, a biofilia é um termo que hoje em dia, né, foi colocado como para a gente apreciar o que a gente já vive, né? Dar um nome no que a gente já busca, para traduzir esse sentimento de busca por estar mais próximo da natureza. É essa palavra hoje em dia que traduz tudo isso. Então, é, 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 é é diferente você estar com materiais, entre coisas vivas, né, do que e as plantas, os materiais mais naturais, do que você estar só em meio ao concreto, que é o que existia antes, né, o que a gente via antes, né, que planta dava trabalho, que era concreto, que resolvia todos os problemas, que era, enfim, o paisagismo e a busca por esses materiais naturais é que fazem a diferença hoje em dia para fazer esse sentimento. Quais são as maneiras de incorporar as plantas em nosso ambiente? Existem plantas para todos os ambientes. Então, existem plantas de sombra que se adaptam que vão muito bem em lugares mais próximos de janelas. Mas, assim, eu acho que a gente nem precisa ficar muito preso a essa questão, assim, será que a planta vai muito... eu coloquei a planta nesse lugar e ela não foi. Eu perdi ela logo. Então, assim, vamos insistir, sabe? A planta, ela aceitar que ela tem o tempo dela de vida e que enquanto ela estiver ali próximo de nós, a gente vai estar convivendo e trocando o ar, trocando todos os benefícios que uma planta viva pode trazer para o ambiente. Então, é isso que é o mais importante, assim, planta é igual nós, elas vão se transformando e ficando fazendo parte dos espaços também. Então, mesmo posso dar 1000 exemplos de plantas que podem ser colocadas dentro de casa e que às vezes não precisa nem de terra, somente água. Mônica, aplicar essa técnica em lugares comerciais torna um ambiente mais atrativo para o cliente? Não só para o cliente, como para o pessoal que trabalha no ambiente, né? Por exemplo, nós temos um jardim vertical de um escritório de uma construtora daqui de Belo Horizonte, mas tem sede também aqui em Ribeirão Preto, e para se chegar, fizeram um plantão de vendas, né, todo comercial, na frente do prédio. E o escritório, onde ficam os funcionários para trabalhar, fica no fundo desse cômodo. Então, para se chegar lá, tinha um corredor de 40 metros.
Imagina que chato, todo dia você chegar no seu trabalho, atravessar aquele corredor, você sabe que a porta vai ser lá no fundo e não ter nada. Então, e aí o que a gente propôs? Já havia uma canaleta assim de coleta de chuva, um ralo assim de fora a fora, linear, e a parede ia colocar uma cobertura para a pessoa não tomar chuva, né, nesses 40 metros. Então, a gente usou um jardim vertical em todo esse espaço e mais algumas plantas nesse outro lugar. Então, assim, é tão agradável você chegar no seu trabalho, ou mesmo as pessoas que eles vão receber, clientes, né, ou então outros profissionais que vai fazer parte de algum projeto e já chegar, assim, super receptível, né, esse espaço. Já sente acolhido. Gente, muda muito. Muda muito. Nem no meio-dia, 45 graus, você vai sentir esse calor quando você estiver chegando no seu trabalho dessa forma. Vamos assistir agora um depoimento de uma pessoa que sentiu na prática os benefícios da biofilia. A minha relação com as plantas vem desde sempre. Eu nasci e cresci no meio delas. A casa dos meus pais tinha muitas plantas. Meu pai, ele plantava muitas verduras, legumes, e dali vinha muito do nosso sustento, da nossa alimentação. Quando eu saí de casa e mudei para um lugar menor, eu tive que trazer um pouquinho disso para a minha vida. Então, eu sempre tentei colocar bastante verde no meu ambiente, na minha casa. Muitas vezes, quando eu estou estressada, cansada, quando eu estou ansiosa, é para cá que eu corro. É para esse cantinho que eu corro. É um cantinho de equilíbrio, de paz, de energia. Eu trago um livro, trago um chá, sento aqui por uns 15, 20 minutos. Pronto, eu já estou energizada para retomar o meu trabalho. Quando eu estou cuidando delas, é como se elas também estivessem cuidando de mim. Uma casa sem verde é uma casa incompleta. É ela quem dá as cores, o cheiro, o equilíbrio para o ambiente. Essa relação com as plantas, eu nasci com ela e vou levar para o resto da minha vida. Não tenho como separar as plantas de mim. Bom, Mônica, como a gente viu no depoimento, né, a pessoa usa o ambiente ali como um refúgio, né? Então, qual que você acha que é a importância da gente ter esse contato com a natureza nos ambientes residenciais? O que a gente busca hoje, assim, o que eu tenho muito visto e presenciado em todas as arquiteturas modernas contemporâneas, né? O tipo de arquitetura que hoje é proposto para as pessoas e as pessoas buscam isso. Porque elas escolhem, né, os arquitetos hoje em dia de acordo com o seu portfólio, né? E aí ela vê o tipo de arquitetura que a pessoa propõe, costuma fazer para outras pessoas. Então, a maioria sempre tem o verde. Então, hoje eu fui numa casa que, hoje é um dia muito especial, assim, porque essa casa que eu fui, ela é quase que uma caixa de vidro rodeada de árvores. Então, assim, a árvore, ela faz parte da arquitetura, como a arquitetura faz parte da árvore, sabe? Assim, e aí a pessoa já vê, já tem frutas na jabuticabeira, já presencia vários pássaros nesse espaço. Então, ela me disse assim, olha, eu sento aqui, já tem vários pássaros, as árvores que foram plantadas já eram grandes, então, assim, já tem toda uma integração, assim, você não sabe se você está dentro da sala ou fora da sala, é sempre rodeada de plantas. Então, é todo esse contato com a natureza, e ainda mais, por exemplo, nesse período que a gente teve de ter que ficar dentro de casa, então esse acolhimento, você se sente, assim, mais natural, né? Você não se sente presa.
A natureza, ela traz tudo isso, traz esse estado de felicidade, você vê a flor, você vê o pássaro, então, que você está colhendo, você está cuidando, essa é a importância principal, assim, de ter plantas em casa. Como ela mesmo disse, na hora que você está aguando uma planta, e aí você vê ela retribuir isso, então, assim, para o nosso psicológico, para o nosso dia a dia, isso é muito, muito importante. Ela passa o reconhecimento, né, que a gente está fazendo por ela, ela faz pela gente também. Aqui em casa é sempre uma alegria diferente quando a planta dá flor, quando ela cresce, é sempre assim. Minha mãe começou a plantar agora na quarentena mais, assim, né? E é a alegria dela que toda vez que dá fruto, nossa senhora, é um evento para ela. A orquídea principalmente, né? A orquídea, ela te presenteia, assim. E eu tenho muitos relatos, assim, por exemplo, do ipê branco. Ele floriu no dia que eu pedi minha mulher em casamento. Ele floriu no dia que nasceu meu primeiro filho. Então, tem muitas plantas assim, eu cuidei dessa planta e ela floriu, né, em uma data especial. Então, assim, você sente, gente, que isso é verdade, assim, é uma troca mesmo. Então, esse amor à natureza, que é o que significa esse termo novo, né, de biofilia, ele é real, é a tradução do que a gente já sente, né, pelo invisível, né, assim, invisível, visível, que são as plantas. Mônica, as plantas artificiais, como as de plástico, elas conseguem ter os mesmos efeitos de contato com a natureza? Então, tem várias vertentes sobre isso. Eu tenho colegas que usam das plantas artificiais para dar esse acolhimento de você sentir que tem planta em casa, por exemplo, ou no escritório, ou em algum lugar escuro que não ou então um lugar que você não vai cuidar da planta, né? Eu já não sou eu não penso assim, não penso que plantas artificiais vão trazer o mesmo benefício, principalmente porque não tem a troca, né, do ar, não tem a troca, não tem esse agradecimento, não vai gerar essa cumplicidade que a gente tem ao aguar a planta, receber as folhas. Eu acho que não vai ter todos os benefícios que a gente busca. Então, assim, você vai ter um benefício, você vai ver um verde, mas você não vai ter todos os benefícios que tudo isso envolve. Mônica, é possível realizar ou incorporar a biofilia com poucos recursos? Sim, a biofilia vai desde igual a gente falou, né, de uma simples planta, até, por exemplo, você construir uma casa de taipa de barro, sei lá, de pilão. Então, assim, tudo que você traz a natureza para dentro de casa, fazer um piso de pedra, não é só a planta, né, em si, mas todo esse know-how natural, de materiais naturais. Hoje em dia, o que os arquitetos mais contemporâneos buscam, né? Madeira, luz natural, abundante e vegetação. Então, sempre esses materiais e pedra, né? Sempre materiais naturais mesmo, assim, para compor a casa e para traduzir tudo isso que a gente está falando. Muitas vezes as pessoas, assim, tem várias casas que se traduzem, assim, como se a pessoa estivesse morando num resort, por exemplo, num hotel, assim, que busca essas coisas. E com pouco recurso, você tem esse resultado também. Você não precisa ter uma casa muito grande, mas você pode ter uma casa, traduzir isso para uma casa pequena, somente usando esses materiais que são até, às vezes, às vezes é mais fácil adquirir do que outros porcelanatos e outros materiais mais modernos, né? As técnicas que são usadas em ambientes residenciais e corporativos, elas são diferentes
ou podem ser aplicadas da mesma forma? Enquanto a lugares, espaços, são aplicados da mesma forma. Então, você sempre tem que levar em conta. Esses dias eu fui numa casa que daí eu perguntei, onde tem... tá, aqui fica legal um vaso? Fica. Tem ralo? Tem. Então, assim, você procurar, assim, colocar, já que você vai aguar, próximo de um ralo, que daí a água vai escorrer, para você não precisar usar aqueles pratinhos que pode juntar água, ter dengue, outros mosquitos, né? Então, assim, você sempre procurar usar as plantas com essa consciência também. Então, já que vai ter um vaso, vamos usar um vaso num lugar que eu possa aguar e que não vai juntar água. Aí, enquanto isso, e que luminosidade que vai ter? Vai ter essa luz indireta, vai fazer essa planta, vai viver bem por muito tempo, eu vou precisar de trocar ela de lugar de vez em quando. Então, tudo isso é o mesmo pensamento, corporativo ou em casa mesmo, ou doméstico, assim. Porque... E o que faz a diferença também é sempre uma pessoa só, já que vai aguar se o ambiente é corporativo, então é só aquela pessoa que vai aguar, que vai ter a rega 3 vezes por semana, né? E se é doméstico, a mesma coisa, porque se todo mundo chega em casa e vai aguar a planta, não, a planta também morre afogada. Aí tem que ter só esse cuidado, assim. Mas eu acho que as duas, hoje em dia, o que mais os ambientes corporativos mais confortáveis é aquele que busca tudo que se tem em casa, né? Você tem aquele conforto que você tem em casa também, assim. Então, as plantas fazem parte disso. A gente pode dizer que as plantas dentro de casa são um design biofílico? De que maneira elas podem contribuir até mesmo para o convívio social nesse ambiente? Pode-se dizer que é um design biofílico, sim, natural. Por exemplo, o design, já falando assim de designer mesmo, né? Então, assim, você pode trazer, sei lá, árvores, por exemplo, que foram vários designers, né? Eles estão usando assim árvores que caem naturalmente na natureza, que aí se aproveita essa árvore e faz mesas, né? Bancos. E deixa ela mais natural possível, né? Até com as marcas da árvore mesmo, né? Com seus anéis. Então, isso tudo leva para dentro de casa, esse design biofílico. A biofilia aplicada em hospitais pode trazer benefícios para os pacientes? Em hospitais é muito interessante, porque assim, eu já trabalho com hospitais eu tenho 20 anos na área. Há muitos anos atrás eu já pensava sobre isso, desde o meu primeiro trabalho na faculdade. Mas hospitais é bem diferente você tratar. E agora eu tive a oportunidade do ano retrasado em fazer mais jardins em hospitais, em Araraquara até. Aí tem várias preocupações, tipo, aí já envolve muitas coisas. É muito importante você ter esse espaço da biofilia, ter a biofilia. Por exemplo, nesse último hospital que eu fiz, em Araraquara, tem um espaço entre os quartos, por exemplo, tem o corredor dos quartos, aí você sai num rooftop, tipo, cheio de alecrins, com plantas bem perfumadas, roseiras, o que mais que tinha? Jasmim. Então, assim, o alecrim, por exemplo, foi propositalmente usado nesse jardim, porque ele traz, o perfume dele, ele era usado antigamente para acalmar as pessoas em velórios, por exemplo, o chá de alecrim, né? Então, por quê? Porque ele traz alegria, né? Não é por causa disso, mas é que ele traz alegria, você anima, além de ser comestível, né? Você aproveita ele de todas as formas. Então, aí a pessoa tem essa área de escape, né? Dentro até os pacientes que podem sair do quarto, eles usavam essa área. Então, é muito interessante. Então, assim, aí no hospital, não usar plantas
vermelhas, né, de cor vermelha, tem de pontuda, que tem espinhos. Então, se você saber tratar isso, assim, de uma forma mais leve, com plantas mais de cores claras, brancas, sem tudo isso, com perfume, aí você consegue levar a biofilia para o hospital. Mônica, muito obrigada por ter topado participar da entrevista e falar sobre esse assunto que é pouco conhecido, mas é muito importante, né? Obrigado, Mônica. Ai, obrigada. Obrigado, Mônica. Espero que eu tenha contribuído, tá? Claro. O TVT encerra por aqui e até o próximo programa.